é uma cidade digital? Como trazer os benefícios dessa fantástica era de inovação tecnológica que estamos vivenciando para a vida de milhões de pessoas que ainda vivem em um mundo completamente analógico? É por esse universo que o Click League vai navegar hoje. E tem mais novidade. O Click League, que já é transmitido ao vivo pela internet, também poderá ser ouvido em caráter experimental pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo, 93,3 no Litoral Paulista e 102,7 para o Noroeste Paulista. Vamos repetir. FM 98,9 em São Paulo, 93,3 no Litoral Paulista e 102,7 no Noroeste Paulista. O que muda na vida de um cidadão quando ele consegue ter acesso aos serviços públicos, como, por exemplo, marcar uma consulta pela internet? Quem nos conta isso é o Allen Haber, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e um dos elaboradores do projeto de lei sobre a internet pública em São Paulo. Para ajudar a entender a importância desse assunto, nós também contamos com um time de convidados virtuais. Renato Rodrigues, presidente do Instituto Curitiba de Informática, que vai nos contar como Curitiba se tornou a cidade mais digital do país em 2012, o Américo Bernardes, diretor de Infraestrutura para a Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, Bernardo Gutierrez, jornalista e fundador da rede de inovação Futura Mídia, e o Luiz Jacometti, gestor de telecom da Prefeitura de Guarulhos, município que tirou o 9º lugar no Índice Brasil de Cidades Digitais. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Godoy, ao programa Click League. Eu acredito que assim, hoje nós marcamos um tempo muito importante, porque o tema é da maior importância, fascinante e nós precisamos trabalhar nos próximos anos, não só em relação à Copa, não só em relação às Olimpíadas, mas nós temos o ano de 2022, quando nós vamos fazer o bicentenário da independência no Brasil. Então, nós precisamos articular que todas as cidades brasileiras, nesse período de 10 anos, elas se conectem e a gente possa, então, cutucar esse gigante que é o nosso país. Maravilha. Eu queria pensar com vocês como é que 2.500 anos atrás, os romanos, eles bolaram uma coisa genial. Eles bolaram a via pública. Não havia esse conceito de via pública. Eles reuniram o Senado romano e decidiram criar as estradas para exatamente passar os soldados, o exército romano e as mercadorias. E tinham que financiar de algum jeito. Financiaram com imposto. Então, a via pública, por isso que tem até aquele bordão, todos os caminhos levam a Roma, não é? A via pública, portanto, se alastrou pelo mundo. Em 1865, estou fazendo um corte, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, depois de 1000 tentativas, ele, genialmente, ele bola a ideia de iluminação pública. Por quê? Porque as noites eram também muito importantes, a economia também trabalhava à noite, precisava de segurança nas cidades, então o conceito de iluminação pública foi entendido pela sociedade, pelo poder público, pelos legisladores, e durante 150 anos, então, nós temos essa conquista. Hoje, o desafio é exatamente podermos a toda a população dar as condições de também ter aquilo que a gente chama de uma internet pública. Não é uma internet gratuita, mas sim são as condições para qualquer pessoa nos logradores públicos utilizarem-se desse instrumento decisivo nos últimos 15, 20 anos no país. Portanto, o que são as cidades digitais? As cidades digitais é um conceito mutante que começou na década de 90, na ideia
de como as tecnologias de informação e comunicação podem auxiliar a poderem facilitar a vida das pessoas. Nós precisamos entender um conceito que eu gosto muito do Galileu Galilei, de 1600, em que ele dizia que a ciência ela é feita para aliviar a canseira do homem. Para que serve a ciência? A ciência serve para aliviar a canseira do homem. Quer dizer, portanto, da mesma forma, a internet, as mídias digitais devem servir para melhorar a qualidade de vida, a qualidade da cultura, da educação, da mobilidade dos homens, da sua comunicação. Eu quero ligar para minha mãe, eu quero ligar para minha namorada, eu quero ligar para o meu filho, tá certo? Então, o que hoje nós temos? Nós temos dois desafios. Primeiro, há uma ideia de que as cidades, as metrópoles, elas são praticamente inabitáveis, inviáveis, porque o trânsito é impossível, porque nós perdemos muito tempo no trânsito. Quer dizer, há uma ideia de que as soluções urbanas, elas são muito lentas e muito limitadas. Deixa eu chamar, só para esse gancho aqui, claro, o Bernardo Gutierrez. O Bernardo tem um texto que saiu recentemente aqui, que ele publicou, que fala exatamente disso, dessas cidades mais livres, mais participativas, colaborativas. Como é que, no teu entendimento, a cidade digital conectada, o que falta para a gente ter uma cidade digital conectada, até do ponto de vista poético? Que a gente está chegando numa cidade híbrida, onde o mundo virtual e o mundo real está ficando mais próximo. A questão de ter muitas pessoas com aplicativos celulares, com internet móvel, está transformando essas cidades físicas um espaço híbrido de interações humanas, de trocas, de comércio e de participação. Eu acho que é um desafio muito grande incorporar essa parte fluida e participativa da internet nos processos da cidade, né? Nos processos urbanos. Legal. No processo todo de construir cidade. Eu acho que é um momento super importante da humanidade, né? Tá bom. Deixa eu só voltar aqui. Alan, finaliza com com a segunda questão que você estava colocando. Sim, eu diria então que necessário a gente juntar as inteligências coletivas para exatamente equacionarmos os desafios da vida urbana nesse país. O Brasil, 84% vive em cidades. Portanto, nós devemos acreditar que é necessário horizontalizar o acesso. Tecnologia, ciência, inovação são ótimas. No entanto, nós precisamos dar acesso às maiorias. É isso que vai fazer a diferença no nosso Brasil. Bacana. Deixa eu chamar então, para falar sobre isso, o nosso amigo Américo Bernardes, que é diretor de infraestrutura para a inclusão digital do Ministério das Comunicações. Ele está em Brasília aqui e está participando do programa com a gente. Tudo bem aí, Bernardo? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, pode falar. Então, eu queria voltar um pouco até no próprio ponto da digital, definindo o seguinte: num primeiro momento, quer dizer, a nossa competição é de você ter uma comunidade conectada. Quer dizer, não é que necessariamente todas as pessoas daquela comunidade têm algum tipo de conexão. Se a gente fosse pensar nesse aspecto, hoje, de certa forma, em muitas cidades, quase todo mundo tem algum tipo de conexão, seja conexão via telefonia celular, seja uma conexão via internet, via alguma coisa. Então, essas conexões, elas não criam um sentido de comunidade, né? Então, eu acho que a primeira questão aí a ser vista é você cria uma comunidade, você constrói um ambiente digitalmente conectado, mas geograficamente localizado. Eu acho que é a primeira importante.
Dentro deste ambiente, você tem um fluxo muito rápido de informação e você consegue conectar esse ambiente, né, para que as pessoas possam se aproveitar de todos os benefícios que tem aí nessa conexão à internet. Quando nós estamos pensando, então, se você pensa numa comunidade conectada, né, numa comunidade que está geograficamente localizada, porque uma comunidade conectada não quer estar geograficamente localizada. Você pode ter uma comunidade conectada de pessoas que se viram e muitas vezes jamais se verão. Então, a ideia de uma comunidade conectada e geograficamente localizada é importante, não é? O nosso projeto, o projeto que nós estamos montando, ele parte exatamente dessa ideia, ao propor a criação de um anel de fibra ótica na comunidade. Um segundo elemento importante é entender que essa infraestrutura que é montada, ela visa trazer benefícios aos cidadãos. São benefícios nas áreas de educação, na área de saúde, na área da transparência da gestão pública. Quer dizer, se a gente pensa, num primeiro momento, que essa comunidade conectada, ela pode permitir ao cidadão marcar uma consulta, mas ela também pode permitir que o cidadão faça um diagnóstico ou tenha, né, um problema de saúde submetido ao diagnóstico de um grupo médico em outra parte que seja aí, né, do planeta. Quer dizer, você tem todos os benefícios da telemedicina que podem ser incorporados como esse. Toda a parte de gestão educacional pode ser incorporada num modelo como esse. Né? Em primeiro momento, o nosso propósito é a construção dessa comunidade conectada e geograficamente localizada. Num segundo momento, é toda a implantação de ferramentas de gestão com benefícios da vida do cidadão. Né? Legal. Então, que possam melhorar a vida do cidadão. Tá, deixa eu trazer o papo aqui para a mesa de novo. E quais são os desafios para essa infraestrutura acontecer? Então, essa infraestrutura, nós temos hoje a necessidade de uma legislação municipal, não é? Quer dizer, ou seja, um direito do cidadão que foi consagrado no Estatuto da Cidade é exatamente ele ter acesso à vida digital. Então, isso, o poder público, ele tem que trabalhar no sentido de se articular para poder dotar a população, de maneira gradativa, as condições para isso. E nós temos tecnologia e nós temos condições científicas, tecnológicas, comerciais, para poder dar um show no país. Nós não podemos abrir mão que nós somos um país continental. Nós não podemos nos comparar com países, quer dizer, menores. Nós temos uma necessidade de linkar esse país. Ainda esse país não está conectado. Ou seja, a economia brasileira, do ponto de vista regional, ainda ela não está conectada. O que dizer, então, do restante? Eu vou dar um exemplo. A Amazônia. A Amazônia é um problema nacional, não é um problema dos 22 milhões de brasileiros da Amazônia. Portanto, o tema Amazônia, ele tem que ser alguma coisa do Rio Grande do Sul ao Nordeste e ao Centro-Oeste. Como é que nós vamos fazer isso? Só tem um comentário aqui do Diógenes Silva, que é de Belém. O Pará teve um programa que levou acesso gratuito à internet banda larga, chamado Navega Pará. Olha aí, pessoal participando aqui, eu vou ter que fechar esse bloco agora. Você pode participar do nosso programa também pelo Facebook, que é /RedeTVT, ou Twitter, que é @RedeTVT. Vamos fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já.